A diversidade vem das diferenças culturais, biológicas e étnicas. Mas hoje eu quero mostrar para você a diferença que vai além disso tudo. É uma diferença em como encaramos a vida. O rugby em cadeiras de rodas nasceu na década de 1970 no Canadá e foi desenvolvido por atletas tetraplégicos. É um esporte que tem muito contato físico, exige bravura, resistência e principalmente muito cuidado. Esporte que ele propicia pessoas que têm deficiência de lesão medular e que são tetraplégicos. Então, para você participar dele, você tem que ter uma lesão alta, de níveis cervical, né? Então, por isso que, como eu sou de nível C6, então é o esporte que se enquadra para mim estar participando. Em 2008, quando o rugby de fato, efetivamente começou no Brasil, quando surgiu a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, a Unicamp foi convidada a montar uma equipe de rugby. O critério de elegibilidade dos atletas é que eles tenham ou tetraplegia ou alguma deficiência equivalente à tetraplegia. Aqueles atletas do handball que tinham tetraplegia, e eu era um deles, nós fomos convidados para compor essa equipe de rugby em 2008. Então, desde 2008 surgiu aqui na Faculdade de Educação Física na Unicamp, essa que é a base da nossa equipe. Hoje, né, depois de algum tempo, nós desenvolvemos um CNPJ próprio, e a partir daí nós tivemos a figura da ADACAMP, Associação de Esporte Adaptado de Campinas, que hoje conta com o rugby em cadeira de rodas, com o handball em cadeira de rodas, com a esgrima em cadeira de rodas. São as três modalidades que nós temos ativas. E também nós temos alguns projetos de inclusão de outras modalidades paradesportivas. Eu procurei um esporte que eu pudesse me desafiar, que eu pudesse superar os meus limites, e o rugby ele te dá essa possibilidade por ser um esporte de alto rendimento. Ele exige muito, a gente compete muito conosco mesmo, né? E a gente sempre está competindo, está sempre querendo mais. O objetivo do jogo é tentar cruzar a linha do gol adversário e marcar os pontos. São muitos obstáculos, mas eles conseguem. Esses não são os únicos pelos quais eles tiveram que atravessar. A lesão medular ela traz um comprometimento motor, um comprometimento de sensibilidade e também na parte vegetativa, né, na parte autonômica do organismo. Então isso traz algumas dificuldades para o dia a dia, como por exemplo, a gente tem que reaprender a como esvaziar a bexiga, a como lidar com as quedas de pressão arterial. Apesar dessa parte autonômica vegetativa ser invisível a quem olha, né? Eu sei que eu mesmo, antes de adquirir a lesão, eu vi uma pessoa numa cadeira de rodas, eu pensava, nossa, deve ser bastante difícil não poder andar. Não poder andar é um problema que eu considero hoje bastante pequeno comparado com essas alterações que nós temos autonômicas, porque constantemente nós temos que lidar com variações de pressão arterial, a dificuldade de controle da nossa temperatura corporal, a reaprendizagem do esvaziamento da bexiga, o esvaziamento intestinal, tudo isso traz alterações para o nosso dia a dia, para como nós vamos lidar com as pequenas coisas do dia a dia. As dificuldades eu acho que é você redescobrir o seu corpo e saber que teve um monte de mudança com a lesão medular. Aí tem muitas coisas que você não consegue mais fazer, que você fazia, então isso no primeiro momento gera um impacto, gera uma dificuldade, mas depois você vai se redescobrindo, você vai criando jeitos de viver diferente, e daí você vai superando os obstáculos, as dificuldades, e você volta para a sociedade de volta, e você descobre que você pode fazer um monte de coisa que você achava que não podia fazer por causa que você estava com uma lesão medular. Quando a gente não tem muito movimento, a gente acaba pedindo ajuda para muita gente, precisando de alguém para levar, mas depois que a gente consegue uma independência, assim, hoje graças a Deus eu tenho meu carro, consigo me locomover sozinho,
as coisas começaram a ficar mais fáceis. Assim. Eu acho que hoje em dia existe muito uma conscientização assim, do pessoal ter colocado no mínimo uma rampa, uma adaptação mínima assim, para a gente se locomover. E eu acho que está melhorando cada vez mais assim, as adaptações dos lugares, a acessibilidade. Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior. A batalha pode ser difícil, mas nunca impossível. Eles venceram o jogo mais importante de todos, o jogo da vida. E tudo isso porque... Essa vontade de viver, de estar junto, de saber que você pode modificar o seu lado ao redor, né? Que você pode ser uma referência também naquilo que você faz, mostrando para as pessoas que não existe dificuldade, existe vontade. Quando você tem vontade, você consegue um monte de coisa. Todos nós temos momentos difíceis, dias bons e dias ruins. Eu também tenho os meus dias mais difíceis. E isso independe, inclusive, né, da gente ter uma deficiência, ter um problema financeiro sério, ter um problema de relacionamento, ter um problema de saúde. Mas a gente tem que tocar o barco, tem que seguir em frente e buscar aquilo que nos agrada, que nos faz feliz. Vamos dizer, quando a vida me desafia, eu dobro a aposta. E como tá sempre aprendendo, né? Acho que eu costumo dizer que quem não senta pra aprender não vai ficar de pé pra ensinar mais tarde. Isso é tudo.